Essa questão aqui ela é de regra de 3 composta e ela fala o seguinte, ó. 15 operários, trabalhando 8 horas por dia, fizeram 3/4 de uma obra em 14 dias. Tendo sido dispensados 7 operários, em quantos dias os outros terminarão a obra se trabalharem 7 horas por dia? Cara, a regra de 3 composta, você resolve 90% das questões da mesma forma. Se você seguir esse passo a passo que eu vou te mostrar aqui, ó. A primeira coisa que você precisa fazer é contar. A primeira coisa que você precisa fazer é identificar quem são as grandezas do exercício. O que é uma grandeza? Grandeza é tudo aquilo que você pode contar. Olha só, o número de operários você consegue contar? Consegue, né? São 15 operários. E o número de horas por dia você também consegue contar, não consegue? São 8. E a quantidade de obra executada, você consegue contar? Consegue. Ó. Inicialmente foram executados 3/4 da obra. Então você está contando a quantidade de obra que está sendo executada. Beleza? E a quantidade de dias, você consegue contar? Consegue. Ó. São 14 dias inicialmente. Identificadas essas variáveis, o que você vai fazer? Você vai montar uma tabelinha com elas. Ó. Operários, horas por dia, quantidade de obra executada, né? Vou chamar só de obra, e a quantidade de dias. E aí você vai colocar nessas colunas aqui as informações que o exercício te deu. Olha só, são 15 operários inicialmente, 15 operários, e eles estavam trabalhando 8 horas por dia. Eles realizaram 3/4 da obra, 3/4 é a fração, 3/4, né? Em 14 dias. Beleza? E aí ele te fala mais alguma coisa, ó. Mais algumas coisas, né? Tendo sido dispensados 7 operários, bom, se você tinha 15 operários inicialmente e 7 foram dispensados, quer dizer que agora você tem 8 operários trabalhando. E ele está te perguntando em quantos dias, quer dizer que você está procurando uma quantidade de dias, então a sua variável, que eu vou chamar de x aqui, vai estar na coluna dos dias. Em quantos dias os outros, os 8, né, vão terminar a obra se trabalharem 7 horas por dia. Então, são 7 horas por dia que eles vão trabalhar agora e eles precisam terminar a obra. Se 3/4 da obra já tinha sido realizado, para terminar, falta 1/4. Né? Para completar o 3/4, para ele virar 1, falta 1/4. Montada essa tabelinha aqui, ó, eu vou fazer um esquema de setinhas aqui. Para quê? Para eu poder comparar as grandezas, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é apontar uma setinha para onde está a variável. A minha variável aqui é o x, ela está na linha de baixo, você apontar uma setinha aqui para baixo. E agora eu vou comparar as grandezas duas a duas em relação à grandeza dias. Tá? Então eu vou comparar obras com a quantidade de dias, vou comparar horas por dia com a quantidade de dias, vou comparar o número de operários com a quantidade de dias. Para quê? Para eu descobrir se essas grandezas são inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais. Como que eu faço isso? Olha só, vou pegar obras, vou pegar a quantidade de obra executada, né? E a quantidade de dias trabalhados. Eu vou me fazer a seguinte pergunta. Se eu aumentar a quantidade de obra que eu preciso executar, eu preciso de mais ou menos dias para fazer isso? Considerando que todo o resto é constante, né? Então, se eu tenho mais trabalho para fazer, eu preciso de mais tempo para realizar esse trabalho, né? Então, essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Quando aumenta uma, aumenta a outra. Grandezas diretamente proporcionais. Quando elas forem diretamente proporcionais, você vai apontar uma setinha para o mesmo lado da variável. Beleza? Vou fazer a mesma coisa agora com horas por dia. A mesma pergunta. Se eu aumentar a quantidade de horas por dia, eu preciso de mais ou mesmo dia, mais ou menos dias, para fazer a mesma coisa, né? Considerando que todo o resto é constante. Ora, se eu trabalhar mais horas no dia, eu vou precisar de menos dias para executar determinada tarefa, né? Então, quando eu aumento a quantidade de horas por dia, eu diminuo a quantidade de dias. Elas são inversamente proporcionais. E aí eu aponto uma setinha para o outro lado, para o lado oposto da variável x. Mesma coisa com o número de operários. Se eu tiver mais operários, eu executo o mesmo trabalho em mais ou menos tempo, em mais ou menos dias. Bom, se eu tiver mais operários, eu executo a mesma tarefa em menos dias, né? Então elas são inversamente proporcionais. Aponto a setinha para cima também, para o lado oposto da variável. Beleza? E agora eu vou inverter essas setinhas aqui, ó, que estão viradas para o lado oposto da variável. Como que eu faço isso? Vou reescrever a minha tabela, invertendo as setinhas. Então aqui é 15 em cima e 8 embaixo. Inverte a setinha. Vai ficar 8 e 15. Inverte essa daqui também, ó. É 8 e 7, vai ficar 7 e 8. Essa daqui não precisa inverter, tá para o mesmo lado da variável, 3/4 e 1/4. E a da variável eu também não inverto, né? Vai ser 14 e x. E agora eu vou fazer vou usar uma técnica, que não é uma técnica, é um bizu aqui, que para mim é muito mais rápido de resolver. O que eu vou fazer? Peguei até uma caneta vermelha aqui, uma outra cor. Ó. Eu vou passar um traço aqui na coluna onde está a variável, beleza? E eu vou passar um traço na linha onde está a variável.
E aí eu vou escrever essa fração aqui, ó. O meu x está aqui, é ele que eu quero descobrir. Então, eu vou escrever aqui, ó. X é igual. Vou escrever uma fração, então está aqui o meu traço de fração. Todo mundo que o traço vermelho passou, eu vou multiplicar na parte de cima. No meu numerador aqui, ó. Então vai ser 14, ó, 1/4 vezes 8 vezes 15. Então todo mundo que o meu traço vermelho passou, os dois traços vermelhos, eu vou multiplicar no numerador dessa fração aqui, beleza? Quem o traço vermelho não passou, eu multiplico aqui no denominador, na parte de baixo. Então é o 8 vezes o 7 vezes o 3/4. Pronto. Agora é só eu simplificar essa fraçãozona aqui. Está todo mundo multiplicando, eu vou começar a simplificar. Posso cortar o 8 com o 8? Posso, né? 8 dividido por 8 dá 1 em cima e embaixo. O 14 aqui eu posso simplificar com 7? 7 dividido por 7 dá 1. 14 dividido por 7, 2. Sobrou um 2 aqui em cima. Esse 4 aqui desse denominador, eu posso cortar com esse 4 aqui desse denominador. Beleza? Vou reescrever aqui para você ver como é que está ficando. Ó. Então vai ficar x igual, em cima sobrou 2, vezes 1, não preciso colocar, 1 não preciso colocar, e o 15. 2 vezes 15. E embaixo sobrou quem? Aqui virou 1, sobrou só o 3. Posso simplificar ainda o 15 com o 3? 15 dividido por 3 dá 5. Então aqui sobrou 5. Então como é que ficou isso aqui? Ó? X é igual a 2 vezes o 5. Quanto que vale o x? 2 vezes 5. X igual a 10. Quer dizer, então, que eu preciso de 10 dias, preciso de mais 10 dias, para que 8 operários, trabalhando 7 horas por dia, concluam essa obra. Executem mais 1/4 dessa obra para concluí-la. Beleza? Alguma dúvida nessa questão? Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários que a gente responde para vocês. Beleza? Valeu, bons estudos, até a próxima.